Idosa foi abandonada na rodoviária com seu neto. Seu filho e esposa deixaram um bilhete. Quando ela leu o que tinha nele, seus olhos encheram de lágrimas. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O papel tremia na mão dela. Não era pelo vento que entrava pelas portas automáticas da rodoviária, um vento teimoso que insistia em esfriar a madrugada. Era um tremor que vinha de dentro, da alma, um tipo de terremoto silencioso que só quem já teve o chão arrancado debaixo dos pés conhece. Os olhos dela, já enevoados pela idade, agora estavam cobertos por uma camada brilhante de lágrimas que se recusavam a cair. Ao seu lado, encolhido no banco de plástico duro, um menininho de uns 6 anos dormia, a cabeça apoiada em seu colo, alheio à tempestade que se formava no coração da avó. Meu nome é Claudiana, e meu uniforme de segurança já viu de tudo nesse terminal. Já vi despedidas que pareciam um fim do mundo e reencontros que pareciam milagres. Já vi gente correndo para não perder o ônibus e a chance de uma vida nova, e gente chegando sem ter para onde ir. Mas aquilo era diferente. Era cruel. Tudo começou 3 dias atrás. Eu estava na minha ronda noturna, o rádio no meu cinto, chiando de vez em quando com a voz dos colegas. Vi a família chegar. Um homem que parecia ter seus 40 e poucos anos, a esposa com um olhar cansado, a senhorinha, que depois eu soube se chamar Maria Zilda, e o neto, Lucas. Parecia uma família comum, talvez indo visitar parentes, talvez se mudando. Carregavam poucas malas, gastas pelo tempo e pelas viagens. O homem, que era filho dela, a ajudou a se sentar com todo o cuidado, ajeitou o neto ao lado dela e disse algo que não conseguia ouvir. Ele e a esposa se afastaram, em direção à praça de alimentação. Naquela primeira noite não suspeitei de nada. É normal as pessoas se separarem por um tempo na rodoviária. Um vai comprar a passagem, outro vai ao banheiro, outro busca um lanche. Mas as horas foram passando. A madrugada virou manhã, a manhã virou tarde, e só a senhora e o neto continuavam ali, no mesmo banco. Ela olhava fixamente para a entrada. Sempre que as portas automáticas se abriam, seus olhos se enchiam de uma esperança que ia se apagando aos poucos. O netinho, no começo, estava agitado. Perguntava pelo papai a cada 5 minutos. Vovó, cadê o papai? Ele está demorando. E ela, com uma paciência que parecia infinita, respondia: Ele já volta, meu filho. Pediu para a gente esperar aqui. Ele prometeu. A fé que ela tinha nele era de cortar o coração. Uma fé cega, inabalável, que contrastava com a dura realidade que se desenrolava diante dos meus olhos. Eu, com meu olhar treinado para desconfiar, para ver o pior nas pessoas, já tinha o diagnóstico na ponta da língua. Abandono. Mais um caso. Mais uma história triste para a estatística da cidade. Mas olhar para ela me impedia de ser tão fria. Foi na manhã do 3º dia que a cena que começou essa história aconteceu. Eu a vi tirar um pedaço de papel amassado da bolsa. Era um bilhete. As mãos dela, finas e com as veias saltadas, mal conseguiam segurá-lo direito. Ela leu aquelas poucas linhas e foi como se uma faca tivesse atravessado seu peito. O corpo dela enrijeceu. A respiração ficou presa. E então as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas barulhentas, de escândalo. Eram lágrimas silenciosas, que escorriam por um rosto já tão marcado pela vida, cada gota parecendo carregar o peso de uma vida inteira de amor e dedicação, que naquele momento parecia ter sido jogada fora como lixo. Tomei coragem e me aproximei. Sentei ao lado dela com cuidado para não acordar o menino. Dona, eu disse, a voz mais suave que consegui. O que foi? O que diz aí? Ela não conseguia falar, apenas me estendeu o papel. A caligrafia era apressada, quase legível,
Mas as palavras eram claras. Mãe, cuide bem do Lucas. Espere aqui. A gente precisa resolver umas coisas e já volta para buscar vocês. Não saia daí por nada. Li e reli o bilhete umas 3 vezes. Não era um bilhete de adeus. Não dizia, nos perdoe ou siga sua vida. Dizia, já volta. Mas já faziam 3 dias. 3 dias de espera, de fome, de frio e agora de desespero. O bilhete, que talvez num primeiro momento tenha sido um consolo, agora era um instrumento de tortura. Uma promessa vazia que a mantinha presa àquele banco. Foi quando eu entendi a profundidade da dor dela. Não era só o abandono físico, era a traição da confiança, a quebra da promessa de um filho. Naquele momento, olhando para aquela senhora frágil e seu neto adormecido, uma raiva que eu não costumo sentir ferveu dentro de mim. Raiva do filho, da nora, do mundo que permite que coisas assim aconteçam. E junto com a raiva, uma decisão se formou no meu coração. Eu não podia mais ser apenas a segurança da rodoviária. Eu precisava fazer alguma coisa. Segurando aquele bilhete amassado, a minha decisão se solidificou. O protocolo da empresa era claro. Em casos assim, acionar a assistência social e a polícia, registrar a ocorrência e deixar que as autoridades competentes assumissem. Mas as autoridades competentes eram um sistema, e um sistema nem sempre tem um colo para oferecer. Aquela senhora e aquele menino não precisavam de um protocolo, precisavam de um abrigo, de um prato de comida quente, de um lugar seguro para dormir. Dona Maria Zilda, eu disse, usando o nome que um dos meus colegas tinha conseguido descobrir com ela no dia anterior. A senhora não pode mais ficar aqui. Não faz bem para a senhora nem para o seu neto. Já chega de esperar. Ela me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Mas e se ele voltar, minha filha? Se ele chegar e não me encontrar aqui, como ele vai saber para onde eu fui? A lógica dela era simples, apegada à única instrução que tinha recebido. A gente deixa um recado, eu argumentei, pensando rápido. Eu mesma falo com o pessoal do guichê de informações. Se o seu filho aparecer, eles vão saber onde a senhora está. Mas agora, a senhora e o Lucas vêm comigo. Lucas, o netinho, acordou com o som das nossas vozes, esfregou os olhinhos e olhou ao redor confuso. Vovó, a gente já vai embora? A pergunta do menino foi a chave. O olhar de Dona Maria Zilda para o neto mudou. A teimosia deu lugar à preocupação de avó. Ela olhou para as roupinhas dele, já um pouco sujas, para o rostinho cansado. Ela sabia que eu estava certa. Com um suspiro, que parecia carregar o peso de todos os seus 80 anos, ela concordou com a cabeça. Primeiro, eu liguei para o meu supervisor, o Batista. Um homem bom, mas calejado pelos anos de serviço. Expliquei a situação. Batista, você sabe o procedimento. Aciola o conselho tutelar para o garoto e a assistência para a senhora. Ele disse, a voz cheia de cansaço do outro lado da linha. Batista, isso vai demorar. Eles não podem passar mais uma noite aqui. É desumano. Respondi firme. Eu vou levá-los para minha casa. Só por hoje. Amanhã, com calma, a gente resolve com assistência social. Eu me responsabilizo. Houve um silêncio na linha. Eu sabia que estava pedindo algo fora do comum, quebrando regras. Tudo bem, Claudiana. Mas amanhã, sem falta, resolva isso. E tome cuidado. Desliguei o telefone e me senti mais leve. Pegamos as 2 pequenas malas que eles tinham. Eram surpreendentemente leves. Enquanto caminhávamos para a saída, senti os olhares das pessoas. Alguns de pena, outros de curiosidade. A moça da lanchonete me deu um aceno positivo. Ela entendeu. Meu apartamento não é longe da rodoviária. Um lugar simples, pequeno, mas arrumado. Quando abri a porta, a diferença de atmosfera foi imediata. Saímos do barulho incessante dos alto-falantes e do cheiro de fumaça
e entramos no silêncio e no cheiro de café que eu tinha passado mais cedo. Lucas olhou tudo com olhos curiosos, como se estivesse entrando em um castelo. Fiquem à vontade, eu disse, tentando parecer o mais natural possível. Podem usar o banheiro para tomar um banho se quiserem. Vou preparar algo para a gente comer. Enquanto a água do chuveiro corria, eu fui para a cozinha. Abri a geladeira e preparei uma sopa de legumes, daquelas que aquecem o corpo e a alma. O cheiro da cebola e do alho refogando encheu a casa. Um cheiro de lar, de cuidado. Pouco tempo depois, eles saíram no banheiro. Dona Maria Zilda vestiu uma camisola que eu emprestei e Lucas um pijama antigo do meu sobrinho. A água quente parecia ter levado um pouco do cansaço e da poeira da estrada. Sentamos à mesa da cozinha. Servi a sopa em 3 pratos. Lucas comeu com uma vontade que me partiu o coração. Ele devia estar faminto. Dona Maria Zilda comeu devagar. Cada colherada parecia um esforço. Mas aos poucos eu vi a cor voltando ao seu rosto. Faz tempo que eu não tomo uma sopa tão boa, ela disse com um sorriso fraco. É só legumes e um pouco de macarrão, respondi sorrindo de volta. Me conte uma coisa, dona Zilda. Para onde vocês estavam indo? Ela suspirou. Para nossa cidade, no interior. As coisas não deram certo para o meu filho, o Ricardo, aqui na capital. Ele perdeu o emprego, a mulher dele, a Cláudia, também não se adaptou. Eles decidiram voltar para perto da família. Eu vendi minha casinha lá para ajudar eles a tentarem a vida aqui. Agora, não tenho mais nada. A gente ia voltar para morar, de favor, na casa da minha irmã. Cada palavra dela era um pedaço a mais naquele quebra-cabeça cruel. O filho não era um monstro, pelo menos não na história dela. Ele era um homem tentando e falhando em dar uma vida melhor para a família. Isso tornava o abandono ainda mais difícil de entender. Por que fazer isso? Por que não simplesmente dizer a verdade? Depois do jantar, arrumei minha cama para eles. Podem dormir aqui, eu durmo no sofá, não tem problema. Dona Maria Zilda protestou. Disse que não queria incomodar, mas a exaustão venceu. Assim que Lucas deitou na cama, ele apagou. Ela sentou na beirada, observando o neto dormir. Ele é um bom menino. E o Ricardo? O Ricardo é um bom filho. Eu não entendo, moça. Eu simplesmente não entendo o que aconteceu. Ele nunca faria isso. A Cláudia, minha nora, ela andava muito nervosa, reclamando do dinheiro, da vida. Mas o meu Ricardo não. Ele me ama. Eu sei que ama. A fé dela no filho ainda estava ali, enterrada sobre a dor e a confusão. Eu não disse nada. Apenas coloquei a mão no ombro dela. Naquele momento, decidi que a minha ajuda não podia parar ali. Eu não ia apenas entregar aquela família para a assistência social e seguir com a minha vida. Eu precisava entender. Eu precisava de respostas, tanto quanto ela. Olhando para aquela avó e aquele neto, adormecidos na minha cama, eu senti que a história deles, de alguma forma, tinha se tornado a minha também. A manhã seguinte nasceu diferente. O sol que entrava pela janela da minha cozinha não parecia iluminar apenas o meu pequeno apartamento, mas também os rostos de Dona Maria Zilda e do pequeno Lucas. Pela primeira vez em dias, eu os vi sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Preparei um café da manhã reforçado, com pão, ovos e frutas. Lucas devorou tudo com a energia de uma criança que finalmente se sentia segura. Ver aquela cena me deu uma pontada de alegria. Mas logo em seguida, a realidade pesou sobre mim como uma nuvem escura. Aquele momento de paz era temporário, uma bolha frágil que a qualquer momento poderia estourar. Fiel à minha palavra, peguei o telefone e liguei para a assistência social. A voz do outro lado foi educada, mas distante. Anotaram os dados, fizeram perguntas protocolares e me disseram que uma assistente social tentaria fazer uma visita no final da tarde, mas que, devido à demanda, poderia ficar para o dia seguinte. Desliguei o telefone com uma sensação de impotência. O sistema se movia em seu próprio ritmo, um ritmo lento demais para a urgência da vida daquelas 2 pessoas.
Eu não podia simplesmente esperar. Eu devia isso a elas e devia a mim mesma. A imagem do filho, Ricardo, pintada por Dona Maria Zilda, não batia com a de um homem que abandona a própria mãe e o filho num terminal de ônibus. Havia uma peça faltando. Dona Zilda, eu disse enquanto lavava a louça, hoje é minha folga. Eu preciso sair para resolver umas coisas, mas volto logo. A senhora pode ficar aqui com o Lucas, assista um pouco de televisão, descanse. Pode ir tranquila, minha filha. Você já fez mais por nós do que eu poderia sonhar em agradecer. Ela respondeu, os olhos cheios de uma gratidão que me fez sentir ainda mais determinada. Meu primeiro destino foi o meu local de trabalho, a rodoviária. Mas desta vez eu não estava de uniforme. Voltei como uma cidadã comum, com uma missão. Fui direto para a sala de monitoramento, onde o meu colega Jonas estava de plantão. Claudiana, de folga e passeando por aqui? Ele brincou. Jonas, preciso de um favor enorme, eu disse, séria. Preciso ver as imagens das câmeras de terça-feira, a gravação da chegada daquela senhora que eu ajudei. Ele me olhou, curioso, mas não fez perguntas. Sabia que quando eu pedi algo daquele jeito, o motivo era sério. Em poucos minutos estávamos olhando para a tela, voltando no tempo. Lá estavam eles, Ricardo, a esposa, Dona Maria Zilda e Lucas. Avancei a gravação. Vi um momento em que Ricardo e a esposa, Cláudia, se afastaram. Mas ao contrário do que eu pensava, eles não foram para a praça de alimentação. Eles caminharam juntos até perto da saída principal. Ali, eles pareceram ter uma discussão rápida. Gesticulavam. Então algo estranho aconteceu. Ricardo entregou a carteira para Cláudia, deu um beijo na testa dela e saiu da rodoviária sozinho, atravessando a rua. Cláudia ficou parada por um instante, olhou na direção que ele foi, depois olhou para trás, para onde a sogra e o filho estavam sentados. Ela hesitou e, em vez de voltar para eles, caminhou apressada em direção aos guichês de venda de passagens e sumiu da imagem. Meu coração começou a bater mais forte. Aquilo não fazia sentido. Por que ele sairia sozinho? Por que a nora pegaria a carteira dele e iria para os guichês? Senti um frio na espinha. Saí da sala de controle e fui para fora, para o mesmo lugar onde eu vi Ricardo desaparecer nas imagens. É uma avenida movimentada, um caos de carros, ônibus e gente apressada. Comecei a fazer o que qualquer investigador faria, perguntar. Falei com o jornaleiro da banca da esquina, com os taxistas do ponto, com a moça que vendia caldo de cana. Bom dia! O senhor por acaso se lembra de ter visto um acidente por aqui na terça-feira, um atropelamento? O jornaleiro, um senhor de bigode grisalho, parou de arrumar suas revistas. Claro que lembro, moça. Foi feio. Um carro prata furou o sinal e pegou um rapaz que estava atravessando. O coitado voou longe. A ambulância chegou rapidinho e levou ele. E o senhor se lembra como era esse rapaz? Ah, era um homem simples, devia ter uns 40 e poucos anos, usava uma camisa azul. Lembro que ele caiu e umas laranjas que ele carregava num saquinho se espalharam pelo chão. Laranjas. Dona Maria Zilda tinha comentado comigo que Lucas adorava laranjas e que Ricardo tinha dito que ia comprar umas para o menino. As peças se encaixaram de uma forma terrível. Não foi abandono, foi uma tragédia. Uma infelicidade do destino. Ele saiu para comprar um agrado para o filho e nunca mais voltou. Com essa informação, só havia um lugar para ir. Corri para o hospital municipal, o maior da região e o que atendia às emergências daquele setor da cidade. No balcão de informações, a atendente, com uma expressão cansada, me olhou com desconfiança quando pedi informações sobre uma vítima de atropelamento que deu entrada na terça, sem documentos. A senhora é parente? Sou. Uma amiga da família. A mãe dele é uma senhora de idade, não pode vir. Estamos desesperados, menti. Ou talvez não fosse uma mentira completa. Naquele ponto, eu já me sentia parte daquela família.
Talvez, pela firmeza na minha voz, ela cedeu. Digitou no computador e depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela disse: "Temos um paciente que deu entrada na terça, com traumatismo craniano grave devido a um atropelamento. Está como não identificado na UTI. Foi encontrado sem documentos." Meu corpo todo gelou. Posso vê-lo? Só para confirmar se é ele? Após alguma insistência e a ajuda de uma enfermeira mais compreensiva, eu fui levada até o corredor da unidade de terapia intensiva. Através de uma janela de vidro, eu o vi. Deitado numa cama, cercado por aparelhos que apitavam ritmicamente, um tubo na sua boca. O rosto estava inchado e com hematomas, mas não havia dúvida. Era ele, o filho de Dona Maria Zilda, o pai de Lucas. O homem que eu e todo mundo julgamos ser um monstro, na verdade era mais uma vítima naquela história. Uma onda de choque, tristeza e um profundo sentimento de culpa me invadiu. A vingança que eu senti no início se transformou em pó. Agora o desafio era outro, muito maior. Como eu contaria para aquela senhora que ainda esperava por um milagre que o filho dela estava ali lutando entre a vida e a morte? Voltar para o meu apartamento foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Eu não carregava apenas o meu corpo, mas o peso de uma notícia que iria, ao mesmo tempo, validar a fé de uma mãe e destruir seu coração. Abri a porta e encontrei Dona Maria Zilda no sofá, tricotando um pequeno cachecol com uma linha que ela achou em uma das minhas gavetas. Lucas estava no tapete, desenhando numa folha de caderno. A cena era tão doméstica, tão pacífica, que por um instante eu hesitei. "Voltou, minha filha? Deu tudo certo?" perguntou com um sorriso. Respirei fundo. Eu não podia adoçar a verdade. Sentei-me ao lado dela e peguei suas mãos. As mãos que tremiam com o bilhete na rodoviária agora estavam firmes nas minhas. "Dona Zilda, eu encontrei o Ricardo." Os olhos dela se iluminaram com uma luz tão intensa que doeu em mim. Eu sabia, meu Deus, eu sabia. Onde ele tá? Ele tá bem? Por que ele não veio? As perguntas saíram atropeladas, cheias de esperança que ela guardou por todos aqueles dias. "Ele não abandonou vocês", eu disse, a voz embargada. "Ele nunca faria isso, a senhora estava certa o tempo todo." Senti as mãos dela relaxarem nas minhas, um alívio percorrendo seu corpo. Mas eu precisava continuar. "Dona Zilda, ele sofreu um acidente, um atropelamento muito grave no mesmo dia em que vocês chegaram. Ele está no hospital municipal. Ele está em coma." A luz nos olhos dela se apagou. O alívio deu lugar ao choque, e o choque à dor mais profunda que eu já testemunhei. Ela não chorou, não gritou, ficou em silêncio, o olhar perdido, processando a crueldade daquela informação. A fé dela estava certa, mas a um custo terrível. "Eu sabia", ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. "Eu sabia que o meu menino não tinha me abandonado." E só então as lágrimas vieram, silenciosas como as da rodoviária, mas agora não eram de traição, e sim de uma dor pura e aterrorizante. Naquela mesma tarde, nós fomos para o hospital. Expliquei a situação e, como mãe, ela pôde finalmente entrar na UTI para vê-lo. Fiquei do lado de fora com o Lucas, tentando distraí-lo, mas eu podia ver a cena pelo vidro. Vi aquela senhora de 80 anos, tão frágil, segurar a mão do filho inerte, o corpo dele ligado a uma infinidade de fios e tubos. Ela falava com ele, fazia carinho no seu rosto. Era a imagem da força incondicional de uma mãe. Os dias que se seguiram se transformaram numa rotina de angústia e esperança. Eu trabalhava meu turno na rodoviária e assim que saía, corria para o hospital. Dona Maria Zilda não arredava o pé de lá. Ela passava o dia em uma cadeira no corredor, entrando para vê-lo sempre que os médicos permitiam. Nós nos tornamos uma equipe. Eu cuidava da logística, da comida, de distrair o Lucas, e ela cuidava da parte mais importante, a de manter a fé acesa.
Sobre a nora, a Cláudia, descobrimos que ela apareceu no hospital no dia do acidente, foi informada da gravidade do estado de Ricardo e nunca mais voltou. Provavelmente, como eu suspeitei ao ver as imagens da câmera, ela pegou o dinheiro que eles tinham e escolheu o caminho mais fácil, desaparecendo. Dona Zilda recebeu a notícia com uma tristeza resignada. Que Deus a perdoe, foi tudo o que disse. 2 semanas se passaram. 2 longas semanas de bips de monitores e conversas sussurradas com médicos que não davam muitas esperanças. Até que, numa tarde chuvosa, meu telefone tocou. Era a enfermeira-chefe da UTI. Claudiana, é sobre o Ricardo. Ele está dando sinais de que vai acordar. Voamos para o hospital. Quando chegamos, ele estava de olhos abertos. Confuso, fraco, mas acordado. O médico estava ao seu lado. Quando ele viu a mãe, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas o tubo de respiração o impedia. Apenas um som baixo saiu. Dona Zilda segurou a mão dele e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de um milagre presenciado. A recuperação de Ricardo foi lenta, mas constante. Ele saiu da UTI, foi para o quarto e começou a fisioterapia. A cada pequena vitória, conseguir se sentar, dizer as primeiras palavras, dar o primeiro passo com ajuda, nós comemorávamos. Ele nos contou, com a voz ainda fraca, exatamente o que aconteceu. Saiu para comprar umas laranjas para o Lucas e um cobertor mais quente para a mãe, pois achou que a noite na rodoviária seria fria. Não viu o carro que furou o sinal. Suas últimas lembranças eram do som de uma freada e das frutas rolando pelo asfalto. 2 meses depois do acidente, Ricardo finalmente recebeu alta. Ele ainda andava com a ajuda de uma muleta, mas estava vivo. Estava de volta para sua mãe e seu filho. Durante todo esse tempo, minha casa foi a casa deles. Lucas já me chamava de tia Clau. Nós nos tornamos uma família, unida não pelo sangue, mas por uma tragédia que nos recusamos a deixar vencer. O dia da partida chegou. Era inevitável. Com a ajuda da assistência social, conseguimos a passagem que eles precisavam para finalmente voltar para a sua cidade natal, onde teriam o apoio da família. Eu os levei para a rodoviária. O mesmo lugar de desespero e abandono agora era um palco de recomeço. Enquanto esperávamos o ônibus, Ricardo me abraçou. Um abraço de um homem grato que voltou da beira da morte. Claudiana, eu nunca vou ter palavras para agradecer o que você fez. Você salvou minha mãe e meu filho. Você me salvou. Dona Maria Zilda me deu um beijo no rosto. Você foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho, minha filha. Nunca vamos te esquecer. Lucas me entregou um de seus desenhos. 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Uma mulher de uniforme, uma senhora e um menino. O ônibus chegou. Eu os vi subir, acenando da janela. Enquanto o veículo manobrava e saía da plataforma, eu fiquei ali parada, até não poder mais vê-lo. Não senti um desejo de vingança sendo satisfeito, mas sim uma paz imensa. A vida me colocou no meio de uma história terrível, mas me deu a chance de ajudar a escrever um final feliz. Voltei para o meu posto, coloquei meu cap e ajustei meu uniforme. A rodoviária continuava a mesma com suas chegadas e partidas, suas alegrias e tristezas. Mas eu não era mais a mesma. Eu aprendi que, às vezes, por trás de uma aparente crueldade, pode haver uma tragédia e que um simples ato de compaixão pode, de fato, mudar o destino de alguém para sempre. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.